Olá, pessoal, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem. Hoje o estúdio recheado aqui no nosso estúdio da ProHub, aqui na PUC, programa da FM Cultura, sempre aos sábados às 9 horas da manhã, na 107,7 FM. E o estúdio está recheado, trocamos inclusive da nossa sala, né, Juremir? Em geral estamos ali no panorâmico, ali na entrada da Famecos, estamos na Famecos, mas olha que chique, no E2. E2. É o estúdio que tem estamos. E3, E4. Sim, é uma matemática grande. É enorme. É enorme. E nós estamos aqui com um time assim, eu fiquei pensando no Chelsea, alguma coisa assim. Tu te deste mal, né? Tu torceu pro PSG, o PSG foi esmagado. Mas eu tenho camisa do Chelsea, já me vendi. Já? Eu tenho uma oficial do Chelsea. Comprada lá no estádio mesmo. Então eu já vesti hoje no programa da rádio, eu tava fardado de Chelsea. Pronto, já me vendi. A gente sempre começa falando de futebol, parece que é um programa de futebol, mas dura um minuto só, a gente já muda de assunto. Mas o Chelsea socialmente, ele é, por exemplo, os imigrantes lá, os americanos, estavam torcendo pro Chelsea. Porque é um time mais democrático. Primeiro a aceitar imigrantes, primeiro a colocar negros dentro do time. Quer dizer, então ele tem uma cultura que ele ganhou o carinho dos americanos lá. Especialmente dos imigrantes que estavam no jogo. Até do Trump. O Trump quis aparecer também na festa. Essa parte não precisava. O programa de hoje vai falar sobre esse espetáculo que acontece no dia 10 de agosto, Dia dos Pais, a Era dos Festivais. Uma pesquisa, né, que foi feita com o meu querido amigo músico Léo Enquim, com o professor Flávio, né, que está aqui o Jader também, o mestre Gelson Oliveira e o maestro Tiago Flores, né, regente da Orquestra de Câmara da Ubra, né, maestro? Isso, né? Uhum. Que idealizaram essa ideia. Eu até queria que o Flávio começasse a dizer como é que surgiu isso, se é em cima desse livro aí que está na tua frente. Posso mostrar até o livro aqui para a câmera, mano? Por favor. Eu vou pedir que comece com o Léo contando, porque o Léo é que tem o início da história. Como é que surgiu esse espetáculo? Tá bom, então tá bom. Léo, tu é o início, o meio e o fim. Tá, só quero deixar aqui registrado que eu torci pro Chelsea. Deu ponto. Boa, Léo, é isso aí. Muito bem. Não, eu torci pro PSG enquanto estava 0-0. No 2-0 eu já me vendi. Já foi. Então tá, vou contar o início da história que como tudo começou. Eu e o Jader, nossa, Vossa Excelência eu e Vossa Excelência estávamos tocando um violãozinho, tocando essas músicas maravilhosas da música brasileira. Jader Cardoso, para dar o nome completo, professor Jader Flávio Cardoso, Azevedo. E a gente começou a trocar uma ideia e surgiu a ideia de fazer um show com as grandes vencedoras, né? Ou as melhores músicas que ficaram na nossa... Algumas não foram vencedoras, mas poderiam ter sido. Exatamente. Deveriam, ou até deveriam. Muitas ficaram de fora. Exatamente. E esse é o barato do espetáculo, né? Não é só as vencedoras, pelo contrário, é aquelas que mais talvez tenham deixado, né, a sua marca, né? Exatamente. E aí tivemos essa inspiração em Garopaba, não vamos esquecer disso, um lugar muito inspirador. A gente batendo uma violinha, né? E rolou essa ideia. E vamos depois da meia-noite essa inspiração. Não, acho que era antes. Tardinha, né? Tardinha. É um horário bom para ter inspiração. Essa já vai ser a segunda edição dessa bela ideia. A primeira foi há 2 anos. Foi há 2 anos em 2023. E essa que foi ao ar na televisão, essa que foi há 2 anos. Exatamente, essa que a gente filmou e tal, registrou. Então a gente teve essa ideia de fazer essa sequência de música, fazer um show com as músicas, mas não só um show. A ideia evoluiu para chamar o Flávio, porque eu fui colega desse rapaz aqui na Universidade Federal da URGS, que foi colega de letras, né? Nos conhecemos desde lá. O professor Flávio hoje dá aula de literatura no Mótula, né? Mótula, exatamente. E aí eu sabia que ele tinha uma palestra, que eu vi várias vezes, é uma palestra sobre esse contexto, né? Musical, cultural, político e social da segunda metade, digamos, dos anos 60, né? E ele falava na palestra sobre os festivais. E eu vi que as pessoas se emocionavam muito, os alunos dele, né? Que eram os alunos que iam fazer vestibular, e os pais desses alunos que estavam presentes, assim, era uma coisa assim, 1.500 pessoas assistindo, e as pessoas choravam, porque começavam a ver isso que o Flávio colocava apenas algumas imagens toscas do YouTube naquela época, né? Imagina isso aqui 20 e poucos anos atrás. Nem tinha YouTube ainda. Nem tinha YouTube. E a imagem do Festival de 67, e eu
pensando assim, pô, como seria bom trazer essa palestra, essa parte da palestra, né, para esse nosso show. E foi assim que a gente chamou o Flávio e depois, mas a gente chamamos o Thiago para fazer os arranjos, para organizar, para ser a direção musical do show, né? Então, E depois convidaram quantos intérpretes? bom, aí começou a função, né? A gente fez uma curadoria, nós 4, né? Para, primeiro, escolher as músicas, o que não era tão fácil assim, né? Porque algumas era fácil, mas outras... Então, fizemos listas. Incrivelmente, as nossas Eu listas acho que deveria ter bateram... tido um festival para definir quem ia cantar na era dos Eliminatórias. festivais. Entendeu? Uma eliminatória para definir quem seriam os Um cantores. BBB, quem sabe? Um BBB. Seria o concurso, Gelson. Alguns seriam o concurso, mas eu acho que poderia ter feito um festival. Mas é Mas, incrível. Nando, Para entrar no eu clima. me lembro quando os dois me chamaram para essa primeira reunião e a frase do Léo eu me lembro até hoje. O Léo disse assim: sabe aquela tua palestra que tu fazia? Ela disse, que tal se a gente fizer com música ao vivo? E aí eu já enxerguei na hora o que ele estava dizendo, né? Porque assim, quer dizer, em vez de eu pegar o controle remoto e botar um videozinho, uma foto, eu vou apertar o botão e vai entrar o Thiago com a Orquestra de Câmara da Ubra, vai entrar o Gelson Oliveira cantando. Eu digo, eu já enxerguei a dimensão da coisa. E a nossa ideia foi fazer com que o público se sentisse numa noite de festival. Então, preparar o espetáculo da como era naquela época. E acho que é isso que emociona muita gente mais velha que vai ao show, que a pessoa se sente lá, pô, eu estou batendo palma para a banda, eu estou aplaudindo a disparada, eu tô vendo no palco aquilo acontecer. Vai ser dia 10 de agosto. Eu quero repetir isso pelo seguinte, eu vou colocar bem grande lá, em cima do meu computador, porque eu não quero que aconteça de novo comigo o que aconteceu em relação ao show dos Ramil. Eu estava muito louco para ir ao show do Vitor. Esqueceu. Não, eu não esqueci. Na sexta-feira de tarde, a Branca Ramil me mandou uma mensagem dizendo, vem, né? Claro que vou. Disse, olha, tenho convite para ti, para tua mulher, só chegar. E eu disse, legal. E me preparei, me programei, e sábado à noite eu estava indo. Mas o show tinha sido na sexta, um dia depois. Então eu perdi o show. Mas esse eu não vou perder. Você me lembrou a entrevista que eu marquei com o Roger Lerina essa semana, lá na TV, 2 da tarde. Tava os guris lá, todo lá. O Roger ia participar da entrevista que a gente fez. Daqui a pouco chega o Roger, às 4 da tarde, Gelson. Senta. Ele, pá, na entrevista era às 2. Aí eu pensei, pô, eu sou às vezes meio louco. Fui olhar no meu WhatsApp, que eu tinha... Não, eu tinha mandado Às 14, às 14. Chegou às 16. Bom, aí tu gravaste. Eu não. Marquei com ele para outro dia. Não. Só que não. Ô, Gelson, isso é coisa de artista, né? Artista que se atrasa, perde o horário. O Roger é jornalista, tem que cumprir o horário. Mas eu queria falar para vocês dessa coisa do repertório, né? Porque assim, quando a gente fez essa primeira reunião, eu disse, tá, vamos para casa agora, eu vou selecionar 60 músicas, foi o que a gente tirou dali. Porque a gente também não tinha determinado ainda qual é o período que a gente ia pegar. Porque também teve festival depois em 75, teve um em 80, teve um em 85 depois. Seriam 3 dias de shows daí, 60 músicas, né? Seria um absurdo, né? Então a gente olhou e disse, não, a gente pode tocar 20, 19 aqui e tal, e vamos pegar o período de 65 a 72, que é onde não teve interrupção. Então esse período pega o primeiro e o segundo festival da Excelsior, 65, 66. Pega os primeiros da Record, na verdade a Record teve um em 60 que foi um fiasco do festival e eles resolveram não fazer mais chamado de primeiro. Então quando chegou em 66, que é o da banda e da disparada, aquele já é o segundo da Record. Então a Record faz 66, 67, 68, 69. Agora tinha umas coisas estranhas, interessantes da época, porque esse da Record, o de 66, a Globo também transmitiu. Sim, a A Globo Globo era uma emissora pequena que estava nascendo e pegou uma garota. Sim, e as retransmissoras também aqui em Porto Alegre, a RBS, a Gaúcha na época transmitiu os festivais aqui também, mas não era ao vivo, né? Vinha em fita, depois que eles passavam. Então a gente pegou 2 anos da Excelsior e acabou a Excelsior, 4 anos da Record e acaba a Record, e o FIC da Globo de 67 até 72 a gente pega. Então, nesse período, tem ano 71, por exemplo, que as primeiras músicas são horríveis, todas. E nós escolhemos o 9º lugar, que foi a música que ficou mais famosa, que todo mundo canta até hoje, que é Casa no Campo, do Zé Rodrigues, né? Que ficou eternizada na voz da Elis Regina. Então, a gente não pegou só os primeiros lugares por causa disso. O repertório tem um monte de músicas maravilhosas. Começa com Arrastão. Arrastão...
A banda Disparada, Travessia, Alegria, Alegria, Domingo do Parque, Ponteio, que eu acho espetacular, Divino Maravilhoso, BR3, que eu não me lembrava, fui escutar, a gente corre, a gente morre na BR3, e Show Serginho Maravilha. A faz essa. Sim. Ô maestro, como é que foi para montar os arranjos para orquestra? Tentou seguir os arranjos originais? Foram feitos novos arranjos? Qual era a ideia? Primeiro para a gente ter essa conversa, para ver qual seria a base disso, né? Para ficar e aí chegamos à conclusão que o melhor era ficar o mais perto possível do original, com algumas concessões. Até porque a gente pode, em alguns momentos, enriquecer com alguma coisa ou outra sem tirar o que era mais importante do arranjo original. Então a gente fez isso, resolvemos fazer assim, aí pensamos a instrumentação, qual a instrumentação para fazer isso. Então cordas, né, todos os instrumentos de cordas, tem acordeon, tem piano, tem bateria e violão, guitarra, e depois sopros, sax, flauta, trompete, trompa e 2 trombones. Então, é uma instrumentação muito, muito legal que preenche realmente o que a gente quer fazer e dá todo esse colorido, assim, né? Claro, tem uma viola, por exemplo, que é o início da disparada, tem tudo que lembra aquele momento, né? Assim, imagina tocar a disparada sem ter aquela viola na chamada ali, inicial. Bom, e depois conversa com os artistas, que tom fica bom para cada um cantar e tal, e aí sim que vai para o arranjador. E aí eu converso com o arranjador para dar mais ou menos essas diretrizes que a gente quer fazer para funcionar legal. Depois eu dou mais uma corrigida nos arranjos, vejo que alguma coisa não está como a gente tinha pensado, né? Passo para o arranjador de novo e finalizamos, mando os MP3 para os cantores, eles estudam em casa e vão para o ensaio. 2 ensaios, todo mundo leva a sua parte pronta. Tanto a orquestra já chega pronta com a sua parte, como os artistas chegam prontos, os cantores. E assim, com 2 ensaios, a gente resolve tudo. Claro que tem que ter músicos bons para isso. Porque quanto melhor a orquestra, menos ensaio tu precisa. E o melhor resultado tu vai ter. Às vezes tu tem uma orquestra que tu faz 5 ensaios, 6, 10 ensaios, e não fica tão bom quanto tem um profissional, né, que é um cara que estudou 15 anos para chegar na orquestra e ler a partitura e tocar direto perfeitamente. Né? E eu imagino que isso seja como futebol. Quando o time é bom, menos treino. Exatamente. O time do Internacional, o time do Nando, quanto mais treina, pior fica. O Grêmio está nessa aí, né? Passou um mês treinando, foi um fiasco. Cláudio Cabral diria que o time ruim, quanto mais treina, aprimora a ruindade. Boa, boa. Mais ou menos por aí. Agora, Mas Thiago, é impressionante, eu e o Jodric e o Flávio, acho que também, quando a gente está acostumado, né, com banda, ensaio, tem que ensaiar, ensaiar. Eles ali, na orquestra, foi impressionante, a gente foi lá, eram 2 ensaios. Eu comecei a ficar nervoso, né? Como assim 2 ensaios? Vai dar certo isso? Eu achava que, cara, como é que pode? E aí, cara, primeiro ensaio, já começaram ali, não sei o quê, acerta ali, acerta aqui. 2 ensaios, muito brilhando os arranjos. E a qualidade do Thiago para fazer isso, né? Impressionante. Sim. O Thiago ensaiando. Ele pega e já todo mundo já sabe o que tem que fazer. Porque o maestro ele tem toda, né, a sua formação clássica, mas tu desde sempre, né, Thiago, teve essa vertente de pegar, né, o teu conhecimento e colocar também na música popular. Uhum. Né? Até eu conto ali, que eu comecei a tocar violão aos 7 anos, né, e aí eu nasci em 60, então peguei os festivais, eu sou um dos mais novos da minha família de 12. Meu pai e minha mãe tocavam, meus irmãos mais velhos tocavam, então já nasci nesse meio, assim, facilitou muito a minha vida. Né? E aí, eu desde pequeno, então, participei disso da música popular, tocando muito a música popular e cantando, e também aos 10 anos, minha primeira participação cantando o coro infantil da ópera La Bohème. Então, entrei nesse universo da música erudita, da ópera, com 10 anos, e aí me apaixonei também por isso. E aí depois fui levando sempre paralelamente as 2 coisas que se fundem, né? Que se fundem. Esse que é o negócio. Não são coisas separadas, são coisas... Tudo que ele falou até agora, tudo a mesma legal, coisa. Eu estou impactado até agora com os 12 em casa. 12 irmãos. 12. É. Eu achava a minha família grande 7. 7 eu sou desse tempo aí. Eu imaginei os boletos. Não, mas ok, vamos Eu estou pensando nos pais, né? Nos boletos para pagar e tudo. de Deus. Sim, era difícil.
Era difícil, mas sempre sobrou dinheiro para Tanto ter que uns... eles fizeram um restaurante que é para poder alimentar essa turma toda. Mas a gente Fazia sempre muitos shows tinha lá na uns 3 violões em casa, tinha cavaquinho, tinha A família percussão, musical tinha é fundamental. guitarra. Isso aí ajudou, né? Isso a gente tinha em casa. Faltava para outras coisas, mas essa parte tinha. Ô, Gelson, canta Divino Maravilhoso. Tu canta Domingo no Parque e Travessia, né? Isso. Divino e maravilhoso ele é, mas ele não canta assim. É verdade. É porque era Domingo no Parque, Divino Maravilhoso, é meio parecido assim, mas era Domingo no Parque agora tu tem um vozeirão, mas são músicas difíceis de cantar, né? Porque elas, especialmente Travessia, ela começa num tom, daqui a pouco o refrão é alto pra caramba, né? Mas é emocionante, né? Eu estava ouvindo o Thiago falando sobre a história musical dele e lembrando que o primeiro trabalho com orquestra eu fiz com o Thiago. 2001, 2002, por aí. Né? Inauguração do Teatro Carmen Silva. Descer Navegantes lá. Eu, assim, né? Favorado. Aí... mas foi bom, tem que ter o primeiro, né? Hoje eu tenho mais medo. Mas falando do Milton, do Gil, até comentando sobre tonalidade ontem com o Thiago, ajustar algumas coisas. E essa gente é uma geração, são geniais, né? Assim, compõe bem, toca bem, canta bem, assessorado sempre com instrumentistas geniais, arranjadores. É uma coisa impressionante, né? Então eu acho que é tentar não macular isso aí. Né? Eu acho que quando a gente vê as interpretações nos festivais, é uma mais impressionante do que a outra. A da Elis Regina é clássica, uma ruptura, né? Uma quebra de paradigma. Mas, por exemplo, a interpretação do Tony Tornado é espetacular. O Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues. A disparada com o Jair Rodrigues. Isso. Sensacional. A Maria Lucina. É o Ernesto que canta a disparada, né? É o Ernesto Fagundes, né? Uma belíssima interpretação. Então, eu acho que a gente acertou muito, né, Acertar. na curadoria, primeiro nas músicas, né, e também na escolha dos intérpretes, né? Porque... Claro, e também tem uma coisa que eu lembrei, né? Que a gente até tinha uma do Chico que entraria, né? Mas a gente escolheu, acho que a gente não repetiu nenhum. Também foi um critério, né? De não repetir nenhum. Até tem uma Chico tem duas, né? É impossível, porque o Chico está em todos. Então. Não, o Chico tem duas. E o Edu Lobo também. O Edu Lobo também. O Edu Lobo também, arrastão e ponteio. Mas na interpretação. Mas esses caras dominaram muito a interpretação. Não, não, na interpretação não. Sim, os compositores ali, bom. O difícil, às vezes a gente faz esse tipo de exercício, eu já tentei isso. Qual é a melhor dessas aqui listadas? Esse debate foi muito bom que a gente fez, sabe? Nós 4 debatemos isso e tinha aquela coisa assim, porque tem o gosto pessoal, né? Então, por exemplo, eu, caminhando, né, para não dizer que não falei de Flores, é uma música que a gente ouviu demais. Chega uma hora que a gente deu, aquela música deu. Agora, no contexto do show, ela fica muito bonita, ela tem uma importância muito grande. O Cantiga para Luciana também, que é a Nina Nikolaevski, que canta no show de um jeito muito lindo, o arranjo da orquestra é perfeito. Luciana é uma música que para muita gente é uma música bobinha, uma cantiga de ninar, mas quando a gente dá o contexto em que ela foi feita no show, né, a razão para ela existir a música, eu acho que é isso que é Qual é o que a gente contexto botou e a só. razão dela? A irmã da Beth Carvalho estava grávida e ela tinha sido avisada pelos médicos que se ela engravidasse ela corria risco de vida. E aí, quando soube da gravidez, ela contou para a Beth, e a Beth estava namorando, era o Paulinho Tapajós, se não me engano, junto com outro músico ali que eles estavam fazendo, e a criança nasceu e nasceu bem. Então, a música, ela fala da expectativa da chegada da criança, né? Manhã no peito de um cantor, cansado de esperar, e depois nasceu na segunda parte, né? Então, a criança nasce e passa bem. Então, é uma música que homenageia o nascimento de uma criança que podia ter matado a sua mãe, que era a irmã da Beth Carvalho. E aí, quando a gente conhece essas historinhas, assim, a música cresce, né? Ela tem um significado. E também eu acho que a Cantiga para Luciana, ela aparece, né, como uma coisa, quase um contraponto a toda coisa musical que está vindo, com harmonias, né,
e com coisas muito, até com tensões e tal, que era bem o momento, né? Musicalmente falando e tal, mas também politicamente e tal. E a escolha Mas da aí- Evinha foi sensacional, né? Tu pode contar É. essa história também. É Porque bonito. a Beth Carvalho estava trabalhando com os Golden Boys e foi falar com eles, né? Então, pensando que eles poderiam cantar essa música que estava pronta. E a Evinha estava dentro de casa, é a irmã mais nova dos Golden Boys, com 18 anos, ela ouviu e entrou cantando. Ela já chegou cantando a música e eles... pô, 18 aninhos, nós vamos botar ela no Maracanãzinho para cantar, lotado, e ela encarou e foi, segurou com 18 anos. Estreia. botou lá na frente, que estreia. E quando Espetáculo. a gente ouviu também os arranjos, falando ali de Domingo no Parque, que o Gelson Travessia, né? Quando a gente vê aqueles arranjos, né, todos voltando assim, com a orquestra realizando aquilo, né? O Gelson, me lembrei que o Gelson tem tu tem encontros com o Gil, né, na tua vida, né? Tu podia contar um pouquinho para nós, assim, como é que foram essas... Teve uma gravação com ele e tal, com o Gil. Cara de pau minha, né? Tem que ser, né? Um pouquinho tem que Mas é muito. Aquela coisa tiete. Começa com uma tietagem, assim, né? Porque eu ouvindo os trabalhos. É porque eu conheci a música. Eu entrei na música popular brasileira, comecei a conhecer a música popular brasileira, a dita MPB, quando eu ganhei um disco que é Sérgio Mendes Brasil 66. Então ali tinha vários compositores ali que o Sérgio Mendes apresentava para os gringos, né? Com aqueles arranjos feitos para gringo ouvir e tal. Mas me fez conhecer vários. Aí tinha Dori Caymmi, Gilberto Gil, Benjor e tal. E quando o Gil fez Refavela, ele veio a Porto Alegre, uma amiga proporcionou que eu tivesse um encontro com a Lúcia Turbo, que cantava ali. Essa minha amiga era a Lu Grimaldi. Então, ela disse, olha, eu não vou poder ir no show, eu e meu marido, mas tu vai nos representando. Aí eu fui no hotel e encontrei com a Lúcia e conversamos e tal. Aí já veio o Gil, a gente conversou, já entrei no ônibus e fomos pro show. Aí me convidaram para ir para Caxias no show. E aconteceu que eu ficava conversando muito com o Gil. Eu na época, hoje eu sou mais tímido, né? Mas na época eu queria falar, eu estava emocionado. E imagino ele, né? Ouvindo o menino ali, assim, fala aí, menino. E eu lembro que ele estava na hora de entrar no palco, e a gente estava... olha a minha cara de pau, eu disse assim, no meio do assunto, eu disse... Eu sei qual é a tua música do momento. E aí ele disse, qual é? Pai e Mãe. E ele disse, é ela. Não, para aí, vamos continuar esse assunto, agora entrou, né? Desgaste ele. E dali para frente, rolaram muitas oportunidades, porque o Gil participou de muito show coletivo que tinha aqui, prefeitura, coisas assim, shows abertos, que a gente estava junto e a gente ficava sempre conversando. Até que, em 86, eu defendo a música do Geraldo Flávio, do Geraldo Jardim, no Festival dos Festivais, e o Gil me assiste ali e me convida, me assiste em casa, né, olhando TV, e disse, vou convidar. Me convidou para abrir o show Raça Humana, no Gigantinho. Aí eu abri. Eu ia abrir com banda, não deu tecnicamente e tal. Eu fiquei triste, assim, mas como eu fiquei no camarim com ele me consolou, assim, não, eu já fiz muito show, faço violão, você vai quebrar tudo, vejo que você está triste, me animou, né, então. E aí eu convido ele num outro show que teve em Porto Alegre, que eu estava no palco com ele, eram 3 apresentações, aí encerrava com o Gil, era Coisa Preta, o grupo Coisa Preta, eu e o Gil. E, no fim, o Gil convidou a gente para terminar com Toda Menina Baiana, né? Vamos cantar todo mundo junto, Toda Menina Baiana. Mas, na minha apresentação, o camarim era embaixo do palco.
e ele estava ouviu todo o meu show, e era voz e violão, não tinha banda, ninguém tinha banda. E aí, quando ele entrou, ele me elogiou muito, assim, pô, vocês têm aqui um grande artista, eu gostei de ver a maneira que vocês receberam ele aqui e tal. E aí ele lembrou, Gelson, falando que eu estava lá embaixo, aquele do Raça Humana, lembra? E tal. Aí, quando terminou o show, eu falei para ele, cara, eu vou gravar um disco, queria que tu participasse desse disco. Tô dentro, tal. E foi, claro, a gente depois negociou agendas e tal, e ele gravou no meu disco Imagem das Pedras, que me deu o prêmio Sharp, que hoje é prêmio Música, né? Mas sempre quando ele vem aí, geralmente a gente se encontra, e ele fez o release do meu mais recente disco, que é o Tridimensional, que foi o primeiro disco que eu tive distribuição nacional. E eu disse para ele, cara, o único cara que, assim, nacional que me conhece desde o meu primeiro disco, que ele tem o meu primeiro disco, é tu. Acho que tu tinha que fazer esse release. Topa? Ele faço. E ele estava numa turnê mundial ali, eu achei que ele ia demorar, pelo menos, para fazer. E não deu uma semana, ele mandou o release e tal. Legal. É uma pessoa muito Beleza, querida, história. né? Então é um orgulho aqui, mas e um compromisso de cantar uma música legal. dele. E dessas músicas de festivais, eu acho Domingo no Parque é a mais, eu diria, a mais sofisticada. Ela é muito interessante. Ela é sim. diferente das O outras. arranjo do O né? Do arranjo, Duprá. a gente vê o arranjo sensacional do Duprá. E aí realmente tem muitas sutilezas assim e coisas que não eram tão comum de se utilizar, né? Uma linguagem um pouquinho mais elaborada, assim, que o cara sabia o que E uma fazia. música tropicalista, né? E eles instituíram o prêmio, criaram o prêmio de melhor arranjo por causa do Domingo do Parque. E deram o prêmio, né, no festival. Isso é que é mais fantástico. E é uma era, né, dos festivais, né, onde a orquestra era presente em todas as canções. sim. Né? Nos mais diversos festivais daquela época, sempre tinha a orquestra. Agora, Isso era Flávio, muito legal. podia contar um pouco aí da história da música Ponteio. Eu sei que tem uma história interessante também por trás da Tem. música Ponteio. No show, a gente não consegue dar conta Tem que ir, Thiago. Vou ter que Vamos sair. liberar o Thiago, então, o maestro, Uma tem que pena. ir. O Thiago tem que ensaiar para deixar o nosso show melhor ainda. Tem que ir lá cuidar dos detalhes para dar tudo certo. Não dá moleza lá, maestro. Obrigado. Bota aqueles caras trabalhar. A outra vez teve 2 ensaios, porque era a primeira vez. Esse ano não tem nenhum ensaio. A gente vai fazer um ensaio grande, você vai fazer um enorme, um bem grande, com todo mundo. Então tá, gente, Tá bom. obrigado. Muito obrigado. Maestro, parabéns. Abração Muito pra obrigado. todo mundo. Parabéns pelo trabalho. Até mais. Obrigado pela presença. O tempo que a gente tem para falar, né? Isso aí foi uma coisa que nós debatemos muito, assim, porque ninguém sai de casa para ver uma palestra. Agora, tem informação no meio do show, é bom. Maldade, professor. Então- Eu saio às vezes de casa. Eu já Não. fui em palestras do Juremir. Não, mas é outros aí. diferente. Eu fui ver uma apresentação da OSPA com aquele gaúcho que vive em São Paulo, que é maestro, o Arthur... como é o nome desse? Nestrovski? Nestrovski. E era muito interessante, mas eu acho que ele falou muito. Então demorava muito entre uma música e outra. Era interessante o que ele dizia. Era muito interessante. Mas só que era um pouco longo. Bom, o Nando já viu o show, né? Falei demais, Nando, ali no meio do caminho. Não, perfeito. Eu acho que o show ele é bacana porque, além de contextualizar, para quem não... Eu vivi aquela época, assim, enfim, eu era criança, mas eu lembro do meu imaginário de ver quem ia ganhar, as torcidas, a repercussão, aquela coisa toda, né? Em preto e branco, era muito legal. Mas eu acho que isso é um trabalho também de história, entendeu? Que nós estamos colocando para uma geração, porque molda boa parte da nossa cultura musical, não só musical, literária, artística em geral, essa geração dos festivais. Mas o Flávio vai falar de Ponteio. Pô, mas eu queria dizer assim, ó, tem uma Quer coisa... saber de ponteio, né? Tem uma história coisa... muito interessante. Tem uma coisa que eu acho que é legal que a gente conseguiu fazer, que é assim, ó, as pessoas se perguntam muito por que num determinado momento da história do Brasil surgiu tanta gente boa ao mesmo tempo. Porque a gente tem ali o Roberto Carlos, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Elis Regina. É gente demais surgindo ao mesmo tempo, né? E, então, por que isso aconteceu ali? E aí a gente consegue contar no show um pouco disso, o fenômeno que era o rádio, o surgimento da TV, o canhão que foi a TV, né? Quando a gente pensa assim, ó, a noite do festival de 67, que é quando o Ponteio ganha, todos os teatros e cinemas cancelam as sessões
Porque ninguém iria. Que Para tu ter ideia da mobilização popular que uma coisa dessas faz. Né? Esse é o mais representativo de 67? Ele é o mais importante de todos. Tem diz várias É. músicas. E até para citadas dar um dado para vocês, ó, de pegar 3 festivais. O primeiro da Excelsior, que é o que a Elis Regina ganha com Arrastão, teve 1.290 músicas inscritas. Já o da Record de 66, que é o da Banda e da Disparada, foram 2.635. O de 67, que ganhou o Pontei, foi mais de 4.000 músicas inscritas. E aí os prêmios grandes, né? As gravadoras prometendo discos para as finalistas, os compactos simples que vendem 100 mil cópias em uma semana, logo depois do festival. Então, os artistas viram... Mas tinha uma lista paralela, onde Caetano, Gil, Chico tinham preferência, ou se mandasse o João das Couves e o Chico, era a mesma relação? Eram anônimos, né? Porque os jurados não sabiam. Estavam começando, né? Tanto que o Milton Nascimento, quando participa a primeira vez do festival, que é o segundo da Excelsior, em 66, que ele disse lá, ele viu umas músicas em tudo anônimo, em cima da mesa e tal, ele disse, eu vou pegar essa aqui para mim. Né? Ele pegou e ele disse, ao ler a música, eu reconheci que aquilo era Baden Powell, ele disse. E eu escolhi aquela para mim, para poder cantar. Que ele participa e ele só na primeira fase, não vai adiante aquela música depois. E além disso, é assim, de um festival para o outro muda muita coisa. O de 65 é um programa de televisão. Né? Ele cria o gênero música de festival com arrastão. O de 66 é a plateia, vibrando, o Zusa mandou botar microfone em cima de todo mundo. O de 65 tem um apresentador típico de rádio. Vozeirão de rádio. É porque eles mas achavam... assim, sem essa malemolência do Nando. Sabe, o vozeirão de rádio, aquele que lia as notícias? Sim. Só. Era um pouco isso. É bem engraçado. Quando ele apresenta Elis Regina... Pedimos a todos na Capricha plateia nos que R's. se organizem para que os nossos convidados possam ter acesso ao palco. Né? Portanto, em instantes, estaremos no ar. E atenção, Brasil! Mas é que eles tinham essa concepção de que o rádio, que a TV era um rádio com imagem. Né? Eles mantiveram todo o padrão do rádio para começar a TV. E a TV, os próprios artistas vão descobrir o canhão que é depois do Festival da Banda e da Disparada. Né? Porque daí todo o Brasil viu, o Brasil torceu. 66 cria a torcida de festival. Que maravilha. E o problema de 67 é que a plateia quer ser protagonista do festival. A plateia quer gritar mais do que os músicos. Em 67, que o Caetano dá aquele discurso, o Júri é muito simpático, 68. mas é incompetente. Aquilo é 8? 68, aquilo é uma das eliminatórias do maravilhoso. fim. Frase que Se serve vocês até são hoje, em né? política como são em Vocês não estética, estão então estamos entendendo feitos. nada. É proibido. Agora está falando de uma coisa, só um parênteses, fiquei pensando assim, como se encaminhavam as músicas, que mídia que se tinha ali, porque esse período ali não tinha cassete ainda, né? Não, Era eles um mandavam em papel. Só a letra, Eles então. mandavam a letra e a partitura. Os acordes cifrados, era muito assim. Partitura era acorde cifrado A mesmo. partitura ou acorde cifrado, dependendo do músico que mandava. Né? E a outra diferença que tem também de 66 para 67, não é à toa que o de 67 é o maior, é porque os compositores se deram conta de que quem estava ficando famoso era o cantor. Né? Porque, assim, no começo, a televisão criou um regulamento. Vocês mandam as músicas e a TV pega o seu cast e escolhe quem vai cantar a música. Entende? Então é por isso que Elis Regina sai cantando, Jair Rodrigues, esse pessoal entra, Roberto Carlos, porque ele era do elenco da televisão. E aí, 67, os compositores... Não, peraí, eu que vou botar minha cara lá. E aí, quando a gente vê quem são os 4 primeiros que ganharam os 67, o Caetano Veloso em 4º, compositor e intérprete, o Chico Buarque em 3º, o Gilberto Gil em 2º e o Edu Lobo em 1º. Então, os compositores começaram a ficar conhecidos. E o Edu Lobo... Você vai mais ou menos o Oscar. O Oscar, tu ganha o Oscar já, da melhor música. E no dia da cerimônia, se eles não quiserem, não é tu que interpreta. Como é que foi com o Uruguai, o nosso... O Drexler. O Jorge Drexler. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Uma Antônio vez, Bandeira. eu fiquei... Porque o tempo passa e certas pessoas perdem um pouco assim, aquele brilho que merecem ter. É o caso do Edu Lobo, que muitas pessoas hoje não conhecem. Uma vez, quando nós trabalhávamos na Record, lá na TV Record, o Edu Lobo veio a Porto Alegre e ele foi lá dar uma entrevista. E aí eu tô saindo para o estacionamento, o Edu Lobo. Eu fiquei assim, trêmulo. Foi o Edu Lobo. E aí eu notei o seguinte, que ele estava andando anônimo, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. O Edu Lobo. O Edu Lobo. Eu queria que todo mundo se emocionasse.
Mas Sim. pessoas assim, bom, foi um- É que essa geração não está no YouTube, no Instagram, no Facebook, esses registros, né? E aí tudo se perde muito rápido. Mas o interessante Pessoas nessa época, que o miram. Flávio conta também no show, que pela chegada da televisão, né, pela transmissão que foi que veio a se somar com a rádio também, que divulgava as músicas na fase classificatória, e além disso as gravadoras ficavam em cima, então assim era um canhão, a indústria musical era ali, era o festival. Tanto é que saía, né? Estourava ali, estourava no Brasil. As músicas que ganhavam as classificatórias já saía um disquinho, né? Um compacto com ela, então as pessoas já compravam. Não é o caso de Disparado, que vendeu 200 mil, uma coisa assim, um absurdo de cópias. 200 mil cópias. 100 mil numa semana. Já vendia, e aí depois vinha o disco do festival, que daí, então, tem uma foto... galera não sabia que era do Geraldo Vandré, né? Era a música do Jair Rodrigues. Né? A Disparada? A Disparada. Acho que... Porque o compositor não aparecia. Não aparecia muito, então... Mas, por exemplo, tem uma foto Não, eu digo do... assim porque é comum as pessoas dispararam, o Jair Rodrigues não sabiam que era do Vandré, eles ligavam o caminhando ao Vandré. Ficou colada Mas no Essa Jair. coisa que o compositor veio à tona mais nessa mudança, né? Que as pessoas começaram a valorizar mais. E também virava uma celebridade instantânea, quase que instantânea, porque eu vi uma foto, acho que é na revista Manchete, né? Que tem o Chico Buarque, depois da banda, quando ele ganhou, né, ganhou entre aspas, né? Ganhou, né? Dividiu o prêmio lá com a Disparado. Mas é uma foto dele em cima do caminhão, ele foi a Curitiba e tinha assim, ó, milhares de pessoas para receber ele para assinar um autógrafo, não era nem para cantar. Sozinho. O Chico não quis ganhar sozinho. essa Ele história, abriu né? mão. Ele disse, se for para ganhar sozinho, eu não quero. Mas então as pessoas... Sim, ele deixou claro, Disparado é muito melhor, como é que eu vou ganhar? Claro, exatamente. Não tem como eu ganhar. Já que tu não quer falar, não falasse nada no programa, vamos tocar uma... Mas eu não gosto muito Vamos de cantar você. uma Vamos música, pelo cantar. menos. Tô só aqui obrigado, na verdade. Eu veio de má vontade pro programa, eu notei isso. Não sei o que aconteceu. Não, Gente, eu queria falar um pouco vontade é sobre bom. a curadoria que a gente fez dos cantores. Eu, por exemplo, era contra o Gelson estar no grupo. Né? Sim. Eu gosto muito do Eu Gelson. notei até pelo É, afastamento a gente entre tá- vocês. já viu que eu tô assim, ou qualquer coisa, É. a câmera, pra ver se eu escondo ele. Não, esse foi um trabalho bem difícil, assim. Tem cantor e Olha, eu não cantora gosto de de cara intriga, feia mas conosco fiquei até sabendo hoje. que o Gelson também era contra ti. Eu sei, ele teve que me engolir. Vai ter que me engolir. A gente tem cantor e cantora de cara feia até hoje conosco. Eu acho muito engraçado que esses dias eu vi a gente fez uma postagem ali, a Era dos Festivais, e um cara, não me lembro o nome dele agora, botou ali os comentários, né? Isso é uma maravilha, a gente quer ficar irritado e começar a ler os ler comentário de É uma rede coisa social. inacreditável. E o cara botou assim, muito legal o espetáculo, quero assistir. Daqui a pouco ele postou e disse assim, mas não estou vendo fulano, fulana e fulano. Aí eu ia responder assim, não vou dar linha pro cara, porque senão tu vai ter que responder para todo mundo. É sem fim. Aí Porque depois que assim, entrou, tem não um sai monte mais. de cantores e cantoras que obviamente ficaram fora, porque não tem como a gente contemplou. Quando eu e o Léo tivemos a ideia lá, a gente ainda brincou, vocês não fazer voz e violão, eu canto todas, tu toca, faz uns backings, né? O Léo é cantor, mas não é um Tu queria vocalista. cantar todas. Eu- Por isso que tu te irritasse com a presença do Gelson. Eu ia Então. cantar tudo. E aí a gente brincando. O espetáculo disse ia assim, ser só para os parentes, só para os nossos parentes. Né? Bola é minha, né? Eu escolho. Como eu não tenho aquela família que o Thiago tem, 12, é só eu e a Faltou minha irmã. gente. Faltava gente, eu disse, não, vamos fazer direitinho. Mas a gente fez essa coisa da curadoria dos cantores para quê? Dos vocalistas. Chegar o mais próximo, né? A Nikolaevski tem uma voz linda, uma voz suave para cantar tal coisa, para cantar aquilo. O Marcelo Delacroix, que é um absurdamente cantor, vai cantar Roda Viva, aquele vozeirão dele, aquela coisa. Então a gente vai escolhendo, a gente foi escolhendo as coisas. arrastão, né? A André Cavaleiro. André canta A arrastão. André Cavaleiro arrasta qualquer um, ela canta qualquer coisa. A lista completa é essa: Serginho Moá, Gelson Oliveira, Ernesto Fagundes, Nina Nikolaevski, Andréa Cavalheiro, Marcelo Delacroix, Jader Cardoso, Alex Alano, Ismália Rodrigo, Fishman, Rê Adegas e Tonho Croco. Exato, Espetacular. exatamente. É muito legal. O Rodrigo, que é um cara de banda pop, né? Que a gente disse assim, "Pá, nós precisamos pegar esse cara porque ele canta muito. Eu te confesso que eu conhecia pouco o Rodrigo, tá? Eu tinha falado nele. Eu fui Sim. ver ele se apresentar, achei sensacional. É Rodrigo sensacional. da Dingo, Eu né? também Uma conhecia. banda da geração nova, assim, Uma espetacular. presença cantor. de palco dele, ele canta Mas- olhando para a plateia, levantando. muito É um Nossos Rodrigo, ouvintes, impressionado, né? é, Eu Rodrigo, aposto que os nossos ouvintes estão esperando para o pessoal cantar.
Eu convidei o Jader para cantar, Vamos botar, fez uma vamos palestra. botar não quiser primeiro cantar. o Gelson, já que eu não gosto dele, Vamos de botar travessia, o pra Gelson cantar, vai. E o Léo toca junto com ele. Acho que Vamos. Faz eu uma. vou- Vai estragar a música, né, Léo? Vê se tu tá desafinado. Vai Só- estragar a música, né? Aí a gente não se encontra para tocar, né? Só tô tendo a oportunidade agora de rolar um som com o Léo aqui também. Vai que eu... Só acertar aqui, porque a temperatura pro nylon. Vamos ouvir Travessia, né? É isso? Bora. Travessia só Milton ou tem alguém aqui junto com ele? Não? Milton Só- Fernando Brandt. É o Fernando A Brandt. letra é de Fernando Isso Brandt. que eu queria saber, tá? Parceria com o Fernando Brandt. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Essa casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não desisto. Muito tenho pra falar. Solta a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar. Que privilégio. Essa música é linda e triste. Foi a música da minha travessia na faculdade. Quando eu entrei aqui na faculdade, aqui na PUC, na FAMEC, em 1980, aquela coisa da transição para a democracia, e todo mundo cantava essa música ali no Maza, no boteco ali no bar da Bento Gonçalves, todo mundo cantava num sentido assim político, de que, sabe, já não sonho, hoje faço com o meu braço, meu viver, já não sonho com a democracia, hoje faço a democracia. Ela tinha esse lado romântico, mas tinha esse lado político bem explícito. Eu me lembro dessa... A música, pra mim, essa música é uma das maiores do mundo já feita. Essa é de Porque... qual festival, Léo? 66. Travessia, desculpa. Que não Travessia- ganhou, né? Travessia é o segundo FIC de 67. Em que lugar ela fica? Ela fica em segundo lugar. Ela perde para Margarida do Gutenberg Ela Guarabira. perdeu para Margarida, eu fui escutar Margarida que eu não me lembrava. Que é- Margarida eu confesso que eu não me lembrava, então eu fui escutar hoje de Por manhã. que será que você não lembrava? Eu acho que isso explica muito, né? O que ficou. Um dos nossos critérios foi esse. O que ficou? O que ficou da. Claro que Sabiá é lindo. É lindo. É lindo. Mas não tem. O que fica, né? O que como a própria música do Meneghel, tem que tocar o coração das pessoas. E é exatamente isso que ficou. Foi o primeiro critério. Tanto que quando a gente fez as listas, das 19 músicas que a gente toca, pelo menos umas 12, os 4 colocaram direto. As primeiras 12 de todo mundo. Bom, essas aqui a gente tem que tocar. E nós tivemos ainda algumas alterações. Por exemplo, eu me lembro que Luciana era uma que a gente pensou, quem sabe a gente faz só a capela, ou só um pedaço, ou só uma parte instrumental, lembra, Luiz? Depois quem sabe, aí depois disse assim, não, essa música é linda, ela tem que entrar inteira, assim. Então a gente não fez essa coisa de, vamos fazer pedacinhos. Não, vamos fazer elas inteiras. E foi uma das questões... Teve várias, que ficou, teve até né? música Era uma geração de vaias, né? Total. Eles vaiavam muita gente, né? gente Teve- brinca com Caetano isso. foi vaiado. E a gente tem Tom os- Jobim e Chico Buarque em Sabiá, né? Os dois Sim, vaiados. Total.
A gente tem um telão do som atrás que quando o artista começa a dizer os primeiros versos da música, aparece a foto original do festival, com quem cantou, com os créditos do compositor, né? Então, eu que estava vendo o show numa posição privilegiada no palco o tempo inteiro, eu ficava sempre olhando para a cara das pessoas para ver como é que elas reagiriam. E no Travessia, né, entra o violão do Ângelo Primon e o Gelson parado ali como cantor. Quando dão os acordes iniciais de Travessia, tu olha para a cara da plateia e tu vê... As pessoas desmancham, assim. Elas reconhecem os acordes de A abertura. gente conta no show, inclusive, aquela história espetacular do Sérgio Ricardo Quebra o violão? destruindo o violão. Vocês venceram! O que aconteceu ali? Qual foi a irritação dele ali, O Flávio? público estava muito acuado, né? O Gil falava muito disso, assim, porque ali foi quando, 67, a vaia tomou conta. Então, Ele não conseguia cantar. torcida organizada. Nós só vamos torcer para uma e nós vamos vaiar as outras 11. Tá Acabar com acabado. as outras. Então, ele ainda mudou o arranjo. Ele não tinha retorno, né? Ninguém tinha retorno no palco naquela época. Então ele perdeu o tom ainda, começou a entrar fora do tom e ele foi se irritando, chegou uma hora que vídeo é maravilhoso. chega, ele vai lá e quebra o violão e joga na plateia. Começa a fazer Ele pediu. chega, você. Mas eu estava insistindo com o Flávio ter falado de Pontei, porque eu li uma história interessante sobre Pontei. Pontei era para ser uma parceria entre Caymmi e Edu Lobo. Caymmi convidou o Edu Lobo para fazer uma música, mostrou para ele o que ele queria, e aí, daí a pouco, o Caymmi se lembrou que já tinha se comprometido com o Nelson Motta. Dori Caymmi, no caso. Dori Caymmi. Dori E aí Caymmi. ele desconvidou o Edu Lobo. Mas o Edu Lobo já tinha começado, Muito simpática e a aí atitude. disse, não vou parar. E aí convidou o Capinã para muito- fazer com ele. muito Ele amigos. era para ser uma parceria com a outra. E o Edu Lobo já tinha o Quem Me Dera Agora Eu Tivesse a Viola Isso, para cantar na exatamente, cabeça. Ele já tinha na essa cabeça. Aí disse, imagem. não vou parar. Ele tinha esse refrão Ele já tinha o refrão. para tocar a música. Ele ficou contaminado, ele não conseguia se livrar do refrão, disse, agora eu vou fazer. Agora, tem uma coisa, né? Se a gente olha, eu gosto de olhar os festivais panoramicamente, assim, como professor, né? Daí tu vê assim, 65 é um públicozinho bem comportado, 66 é aquela alegria, e o fato de empatarem as duas músicas uniu toda a plateia, uniu todo mundo em casa que estava vendo e tal. 67 a coisa vai para o pau, porque a plateia fica enlouquecida, que acontece isso com o Sérgio Ricardo. 68 é o ano da Tropicália tomar conta, né? Porque a gente tem os Mutantes, a gente tem o Gil, a gente tem a Gal, a gente tem a turma toda entrando, e aí vem o AI-5. Aí 69 ganham duas músicas bem introspectivas. 69 tem música de 69? 69 tem duas, a que Ah, ganha não. Record. Não, eu digo No show. No show. No Ah, show tem as duas vencedoras, porque não vi esse. o Nufic é o Cantiga para Luciana, né, que a gente tem a Nina Nikolaevski, e o da Record é o Sinal Fechado E com de o Paulinho da 71. Viola. Além da viola. Com Tonho Croco E o cantando. Croco mata. A gente, o Sinal Fechado, a gente se arrepia no show quando o Tonho tocou. E qual é a com ele, música de 71 no show? A de 70, aí a gente tem o Universo no Teu Corpo, que é o surgimento do Taiguara, que ele fica em 8º lugar. Agora é meu Maravilhoso. país, do Ivan Lins, não tá A nesse também. gente estava com música demais e a gente acabou tirando Mas tendo ela que escolher tá- uma. Ela ficou em segundo no festival de 70. E aí 70 ganha BR3. 71, que é o pior festival de todos, Sim. a gente tem o Caso no Campo. Ah, Ficou você tem uma das- E aí ficou no fecha, nono lugar. fecha com o Fio Maravilha. Fio Mas Maravilha e o Sérgio Sampaio com Bloco o na Bloco Rua. na Rua, né? Bloco na Rua É também. 72 A também. interpretação Sérgio da Sampaio. Maria Bloco na Alcine Rua é... Bloco na É um Rua espetáculo. é um espetáculo. Mas o que é O legal... domínio de palco dela é um troço É. arrasador. A Fia é uma mulher totalmente fora daquele tempo, né? Quer dizer, bem dentro daquele contexto, mas fora do que surgiu aquela mulher com aquela voz grave, aquele jeitão dela absurdo, assim, que isso? De onde é que surgiu isso? Maravilhosa, né? Uma interpretação espetacular que nossa amiga quem que canta? Do... Qual? Esmalha. A Esmalha. A Esmalha, genial. Temos que trazer ela num próximo aqui. Escalada para cantar. Uma A interpretação, Esmalha. às vezes, transforma completamente uma música. Eu fiquei pensando, ouvindo BR3, que é uma letra simples. Né? No fundo é isso, a gente corre, a gente morre na BR3. Mas a interpretação do Tony Tornado é um troço assim, que dá uma força, uma energia. É algo... Dança, e tem uma harmonia triste, né? Parece que tons menores, assim, a gente morre. É uma valsa A gente morre. É uma coisa, né? que vira funk. É uma valsa Sim, funk. é. Sim, no final ela
Que Vai nem aquela botar ideia um- do festival, né? De no final tudo acelerar, né? É. Roda mundo, roda piano, né? Na BR-3. Os era tudo- arranjos para isso, né? Já o primeiro de todos, com a Elis Regina, com o Arrastão, que tu tem aquele arranjo que vai crescendo e tal, e tem quebras, né? O Disparada, que é um cavalo andando a passo que dispara, né? E a gente vê o cavalo disparando no meio do Os arranjo. festivais tiveram uma coisa assim curiosa, que é o seguinte: tinha um pouco uma espécie assim de virada contra as vozes da bossa nova. Então aparecem grandes vozes ali que se impõem. Elis Regina, Sim. Antônio Tornado, Maria Alcina, que eram vozes assim retumbantes. Então teve Gal um pouco Costa. assim essa dualidade entre a Gal Costa, com ela Divino, botou maravilhoso, os Gal. agudos dela lá no céu. Sim. Sensacional. E a história toda o caldo que era, né? Tudo, em todos os sentidos. Eu estava lembrando a história dos Mutantes ali, né? E como o Gil, que agora não na ordem dos acontecimentos eu não sei bem, mas o Gil sugeriu para o Caetano. O Gil sugeriu para o Caetano. Ele viu uma banda num boteco em São Paulo tocando, que era a banda argentina do The Beat Boys, que era a que acompanha o Caetano em 67 com Alegria, Alegria. Alegria. Maravilhosa, com aquele arranjo espetacular. E o Caetano que participou da manifestação contra a guitarra elétrica. O Gil. Ah, Não, desculpa, o Caetano Gil. não participou, O Gil. foi o Gil. Não, desculpa, o Gil que Da marcha. que tá. Então assim, Sim, o Gil levou até uma É. bronca do Caetano por isso. sim. Mas a gente acha que ele estava Caetano, lá. O que tu foi fazer lá, Gil? É. O Gil disse, não sei, eu vi aquela Mas o coisa." Caetano ficou olhando de uma janela. O Caetano ficou olhando de uma Foi janela. pela Elis. Pela Elis. Ele foi pela Elis. Foi isso que eu ia falar, ele Exatamente. tava de olho na E o- Elis, e o né? Caetano ficou olhando de uma janela. Não era bobo, né? Nando, Não era bobo. eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista aí com o Gil, que foi um show da URGS, 80 anos, né? Então eu entrevistei ele num show inteiro no palco. E eu queria essas histórias, né? Só E aí, um quando eu pouquinho. falei... Desculpa a parte Desculpa. que o nobre colega. Não, tive a oportunidade. Foi uma das melhores entrevistas que o Gil recebeu de presente. Que esse cara. Você tem que ver. Não está disponível, né? Eu tenho tem? vídeo, Tá, tem tá. vídeo. Não, E não aí- tá, Mas não tá não- no YouTube por quê? Tá, Ah, tá, mas tá é no que não YouTube, está vou muito olhar. presente. Mas aí, assim, eu Se foi queria no perguntar 80, aí, eu era um digo, Gil, VHS que ele tem. vou te encher o saco com aquela pergunta de novo, né? Tu participasse da passeata contra a guitarra elétrica, né? E aí ele disse, foi a Elis, ele disse, né? Ela sabia que eu gostava dela, então ela mandava em mim. Agora, o Caetano nos festivais, o famoso discurso do Caetano, era um discurso ao mesmo tempo político, absolutamente de vanguarda. No fundo ele diz, olha, um monte de bundão, vamos acordar, a vida é outra. Se vocês, porque ele diz em determinado momento, se vocês são a vanguarda, bom, Sim. estamos no mato sem Tamo mal. cachorro. E aí, a personalidade do Caetano, né? O Caetano não é ninguém em 66, ele ganha o prêmio de melhor letra com boa palavra no Festival da Banda Disparada, ele tira 5º lugar no Festival da Excelsior no mesmo ano. Aí 67, brilha com alegria, e 68 ele vem para quebrar os festivais já. Vai, bota abaixo tudo que ele ganhou. Já. Não quero nem saber, chuta o balde dos festivais. Agora, vambora. tem uma geração que fazia muito a chamada música de protesto, né? Ficou pelo meio do caminho, né? Não teve depois do não cresceu tanto, né? Antes de começar o programa, eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal. Nós estávamos ali no saguão da Famex conversando. Onde foi que nós erramos? O que aconteceu? Depois de todos esses festivais, desses shows de criatividade e de talento, como é que nós acabamos no sertanejo? A gente pode falar mal, não? Não, é difícil. Não, É bem deixa. difícil falar. É bem difícil. Eu acho que o que Explicar. mudou é porque a gente Se bem que essa tinha- semana eu já estou feliz, desculpa, Quem Flávio, que já determinava- voltou o pagode, pelo menos passou o sertanejo no primeiro lugar. Vocês viram, não? Ah, é? Depois de não sei quantos anos. Bom, eu vi Tá ontem na voltando. Melhores- televisão, Menos é Mais, é um grupo de pagode. 1 bilhão de visualizações no YouTube. 1 bilhão. É. É que antes tinha quem dissesse o que nós iríamos ouvir, né? A verdade é essa. Então, assim, gravadora, por exemplo, que disco lançava? Tinha um diretor artístico lá, tinha um Roberto Menescal lá para dizer o que vai tocar, né? Então tinha a curadoria. O que a gente ouvia no rádio entre os anos 1930 e 1960? O que o cara da programação determinasse que a gente ia ouvir. Então o gosto era determinado. Depois passou a ser o público. Aí- Mas o rádio hoje, no rádio não mudou. No rádio o sertanejo ele toma conta direto. né? Porque eles Mudou. compraram Eu as rádios. acompanho, assim. Também porque mudou a O negócio indústria, das né? visualizações, ô Léo. Mudou É a questão de indústria, algoritmo. Ó, tem tantas. O cara pode ter aberto ali, escutou 2 segundos a música, uma visualização.
CD não, né, Gelson? Tu sabia, o cara comprou meu CD, o cara, tu tinha uma métrica mais estabelecida. Agora, o número de visualizações é muito relativo. Eu acho que tem muita coisa nova boa, tá? Tem também, não. Tem muita coisa nova boa. É que hoje a gente tem uma avalanche de informação e uma avalanche de gente surgindo. Mais difícil Parece de focar a é muito atenção. difícil. A gente cansa de conversar sobre isso. A gente que tem filho de 20 e poucos anos, a minha filha de 19 me mostra mais músicas e a de 26 do que eu consigo... Mas essas que estão... eles estão em plataformas digitais. Exato. Nós estamos falando aqui no caso da grande mídia. Dificilmente você vai ver em grandes programas de auditórios, de televisão, ou rodando nas principais rádios. É muito difícil. O que toca nos programas dominicais da Globo, coisa e tal, É no sábado? sertanejo, ou um pagode que está estourando, assim, mas gente já famosa. Assim. Eu estava botando que, como agora eu sou um sexagenário bem caseiro, eu vejo, sábado à noite, o Altas Horas do Serginho Grosso. Porque eu acho um programa É um simpático. dos melhores que é tem. um dos melhores que programas que tem. Agora, como é um programa de televisão para grande público, Sim. ele leva com frequência os sertanejos. Acho que leva que todo mundo. Mas para Mudou ver, a assim, indústria, divulgar né? uma coisa hoje é complicado, né? Porque quando nós fizemos o show esse aqui 2 anos atrás, a gente percorreu mídia, foi em programas, foi em podcast, foi tudo e tal. E aí vinha gente que dizia pra gente, por que vocês não divulgaram? A gente tinha que ouvir isso ainda. Sim. Amigos, né? Amigos da bolha. Amigos da gente, assim, né? Então, assim, é tanta coisa para tu atingir uma divulgação hoje. Eu tenho um entende? amigo editor que fica, ele quase chora, é capaz de matar um, porque ele está lá no trabalho duro, tentando fazer a divulgação, aí ele fala, não, tem um livro aqui da editora, os caras, mas ainda existe. Sabe, só terminou o tempo. Terminou o tempo, Jader. Pode falar. Que desculpa. coisa impressionante isso. Não, agora eu fiquei magoado. Não, eu só queria para ilustrar Ninguém isso. É que eu ouvir mais queria... uma música. Não, Não, vamos fechar com vamos. música. Ah, Mas não, eu vai. só queria aproveitar Senão vai embora. que o Juremir Vai trouxe tranquilo. presentes aqui, eu queria que ele Olha só, distribuísse, como o né? maestro foi embora, Ah, vai ganhar um certo. também. Opa, Esse opa. cara deu para todo mundo, menos para o Que Nando. maravilha. Deixa eu passar para esse rapaz aqui. Então, Obrigado. pronto. Passa para ele. Muito obrigado. 2 novelas de meu outono. E aí, Gelson, eu escrevi no meu blog, quis fazer uma matéria sobre o livro. E uma vez escrevi uma música que nunca foi adiante, minha mulher disse que era uma porcaria, depressiva, e falava, no final dela dizia quantas pessoas ainda irão se atirar pela janela de agosto, que era uma depressão, agosto. Então ela disse, para com esse negócio, daí nunca fiz. E rapaz, eu botava aqui 2 janelas de outono. Ah, foi mesmo, Aí o foi Juremir mesmo. me dizia, Nando, tá errado o título, daí eu corrigia. Ah, é não sei o que. Corrigi umas 3 vezes, mas nunca os janelas, era novelas, eu mudava outras coisas, não tinha entendido. Ficava melhor, pensando bem. Não, porque a única coisa que eu queria colocar aquela hora é o seguinte: eu participei uma vez como jurado de um daqueles programas, o Ídolos, aquele. Me pediram para ir lá e selecionar cantores. Uma das coisas mais absurdas, assim. Mas eu estou dizendo tudo isso. Quando a gente escolheu, e eu disse, a gente pega o critério é o quê? Quem é afinado, porque o cara chega aqui 9 da manhã, coitado, na frente de um cara que ele nunca viu na vida e tem que cantar e ainda tem que cantar afinado. E a diretora do programa depois me disse assim, a gente tem que escolher por qualidade e por bizarrice, porque isso é um programa de TV. Tô aí. Aí matou aquele negócio. Quer dizer, Matou. qual é o critério? O critério tem que ser interessante para o público que ele se propõe. Então não interessa se canta bem, interessa também. Lá no final, sim. Mas no primeiro momento tem que ter os caras cantando com alguma coisa diferente. Eu acho que hoje tem de tudo, né, Gelson? A gente estava falando sobre esse streaming, etc. Mudou tudo, mudou a relação, mudou a indústria, Completamente. vieram novas gerações e tudo mais, e a maneira das pessoas ouvirem música é diferente também, Mas né? o que não mudou, Léo, Mas- é que cantar às 9 da manhã é cruel. É ou não é, Gelson? Ainda é. 9 da manhã é cruel, né, Gelson? Nem no banheiro. Mas nós que temos carreiras já longevas, né? Aqui a gente tem o público formado já, assim, que nos acompanha, que vai, e a gente vai se estabelecendo, assim, né? E passando por cima dessas Claro. essas coisas de streaming. Gente, tal, estourou. Vamos terminar com uma música? Vamos fechar com música. Deixa eu só tirar. Jader se colheu Fechar aqui, com mas muito. não. Eu Não sei se tu já não quis vai tocar tocar. porque era junto com o Gelson, qual foi o Eu problema? não gosto dele. Vê que eu vou tocar de costas de novo. A gente está procurando não se olhar muito. Nós vamos terminar com música aqui, agradecendo o Léo Enquim, Gelson Oliveira, o Jader Cardoso, o professor Flávio Rodrigues. O maestro Thiago, que Quer precisou falar? sair. O que tu falou? Flávio Rodrigues. Ele achou o Rodrigues. Ele Eu sou o Jair troca os- Rodrigues. Ele troca os títulos Chegou. dos livros. E o maestro Thiago Flores, que já nos deixou Inspiração. também. Um abraço, Flávio Rodrigues, que eu não sei quem é. Eu sou o Flávio Azevedo. Com muito amor, Valeu. com emoção, com explosão em gol.
sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo, porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa, e a galera agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa, e a galera agradecida se cantava. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha, traz mais um pra gente ver. Obrigado, gente. bom. Pensando bem, volta a semana que vem aqui na FM Cultura. Tchau, tchau.